boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Então, meus irmãos, sejam de paz os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje, de O Livro dos Espíritos, parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. Então, nós estamos no subtítulo Escolha das Provas. E a questão que vamos ler é a 271. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre os canibais? Resposta: entre canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos da natureza dos canibais, ou ainda inferiores a estes. Ou seja, a espiritualidade está nos dizendo, né, que quando determinado espírito nasce entre os canibais, é uma demonstração da sua pequenez espiritual. E ela ainda nos acrescenta
que os espíritos avançados, eles não nascem entre os canibais. Lá nascem espíritos da mesma condição ou inferiores. Miramês nos esclarece, né, que esses espíritos não nascem porque a sua superioridade, ela ultrapassa o limite de compreensão daqueles povos, né? E ele acrescenta que não renascem lá, mas visitam em espírito essas tribos inferiores, né? Por quê? Porque lá ele vê o futuro do amadurecimento espiritual. Então, ele vai ali também ajudando em espírito, tá bom? Bom, os espíritos missionários, então, não teriam como reencarnar, porque aquele povo não entenderia as lições que eles tentariam passar. Não seria de nenhum proveito, né? E isso nos lembra o que nos disse Jesus, né? Não deis pérolas aos porcos, nem lançais coisas santas aos cães. Mas Kardec aprofunda, como sempre, o nosso mestre. E ele fala: sabemos que os antropófagos não se acham no último degrau da escala espiritual, e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia na Terra. Os espíritos que aí encarnam são, portanto, inferiores ou mais ínfimos que no nosso mundo encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso. Como progresso seria para os antropófagos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem pôr mais alto suas vistas, porque sua inferioridade moral não lhes permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança, não lhe é dado transpor de um salto à distância que da civilização separa a barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessária a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria desses milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação, se não tivessem meios de alcançar a superioridade? Por que os privaria Deus dos favores concedidos aos outros homens? Então, a reencarnação, ela corresponde, então, à justiça de Deus, né, meus irmãos? Só renascem entre os canibais ou entre os povos primitivos espíritos que se encontram em situação semelhante de aprendizado, porque ali encontram o ambiente propício para o seu crescimento moral e espiritual, né? Miramês, ele vai explicando que a justiça de Deus, ela age conforme as nossas necessidades. Então, é justo que no meio dos canibais nasça espíritos que tenham um pouco mais de entendimento que eles, para guiá-los, como, igualmente, reencarnam almas ainda mais inferiores para aprenderem o que esses já granjearam na vida. E ele traça uma analogia na nossa sociedade a espíritos elevados, medianos e ainda inferiores, não é? No livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos fala dos nossos irmãozinhos exilados de Capela, né? Que vieram de um país, de um planeta, uma estrela, né, mais evoluída do que a Terra, que naquele estágio estava um estado primitivo, né?
que os homens ainda habitavam a caverna. Mas eles vieram para cá, dentro desse projeto da justiça divina, com 3 objetivos principais, né? O primeiro é proporcionar ou possibilitar um ambiente melhor para aqueles que lá ficaram, porque aí ficaram sem a influência negativa daqueles que para cá vieram exilados, porque estavam sempre reincidentes no mal, precisavam parar muitas arestas. A segunda coisa que eles possibilitaram é desenvolver um avanço rápido na nossa terra prometida, né? Eles trouxeram conceitos simples que o homem da caverna não conhecia, né? Tipo, domesticar animais, cultivar a terra, preparar algumas ferramentas para facilitar os afazeres do dia a dia. Então, coisas comezinhas que foram dando um grande avanço na humanidade terrestre. E, por último, o terceiro objetivo, que ao auxiliarem na Terra, eles foram tendo crédito também em sua jornada evolutiva. Então, Deus está e age em todo lugar. As sociedades inferiores da Terra, diz Miramês, elas irão desaparecendo aos poucos, não é? Assim, meus irmãos, hoje a nossa Terra está em transição, né, de provas e expiações para planeta de regeneração. Então, certamente, muitos de nós, quando vier a separação do joio e do trigo, iremos para planetas mais inferiores, né? Para quê? Para que os aqui ficarem não sentirem a influenciação do mal desses de nós que continuarmos joio e precisarmos ser afastados. Vamos à questão 272. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, nasçam no seio de povos civilizados? Pode. Alguns há que se extraviam por quererem subir muito alto, mas, nesse caso, ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os de outros homens. Então, Kardec ainda aprofunda. Tais seres nos oferecem o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. São aqueles atavismos, né, da ferocidade do mundo primitivo, que, de vez em quando, as nossas personas pretéritas, elas afloram quando a gente é colocado em prova. É isso que Kardec está falando. Voltando para o meio dos canibais, não sofrem uma degradação, apenas volvem ao lugar que lhe é próprio, e com isso talvez até ganhem, tá? Então, o que nós sabemos, né, que quando reencarnamos, passamos pela programação reencarnatória, mas que há limite, né? Nós temos, certamente, grandes débitos que a gente não pode regenerar em uma só existência. Quando a gente quer dar um passo maior do que a perna, né? Colocar um fardo nas nossas costas maior do que a gente possa carregar, aí o que acontece? A gente pode, além de desperdiçar tempo, de não conseguir realizar o que precisávamos resgatar para evoluir, a gente pode até colocar à prova a perda de toda uma encarnação, né? Então, Miramês nos fala que há espíritos que pedem provas que não suportam. E a uns é negado, a outros é permitido. Mas é permitido por quê? Como lições para que esses espíritos encarregados dessa função acham convenientes que aquele espírito queira passar tema com eles. Porque quando a gente está na pátria espiritual, cercados, né, da iluminação de bons espíritos, a gente acha que vai conseguir resistir às provações. E aí a gente incide nisso. E aí eles respeitam o livre-arbítrio para que a gente aprenda, né, pelos erros.
A gente tem o direito de exercer o livre-arbítrio. Agora, desde que sejamos humildes e busquemos reflexão para retomarmos, né, do ponto de partida. Então, há espíritos, segundo Miramês, oriundos dos mundos atrasados, que têm permissão para renascer neste planeta, mas não se adaptando a ele, quando ele volta à sua pátria de origem, eles voltam algo melhor do que como aqui chegaram. Tudo tem uma finalidade. Os benfeitores espirituais, então, permitem, em nome de Deus, quando vem nisso, meios de os educar. Então, como o nosso Pai é muito misericordioso, ele nos permite diversas reencarnações, não é? Para que nós possamos, a cada uma delas, ir nos aprimorando gradualmente. Afinal, Jesus nos dizia o quê? Nenhuma ovelha se perderá do rebanho do meu Pai. Vamos, então, à questão 273. Será possível que um homem de raça civilizada reencontre, por expiação, numa raça de selvagens? Reencarne por expiação numa raça de selvagens? Resposta: é, mas depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido de grande crueldade para com os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu a seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvaram ante a sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe imponha se ele abusou do seu poder. Também um bom espírito pode querer encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-las progredir. Em tal caso, desempenha uma missão, né? Então, o que a espiritualidade nos mostra é que pode haver dois tipos de situações, né? Ou a reencarnação expiatória, como eles exemplificaram, do irmão senhor de escravos, né? Que abusou, né, da crueldade no trato com seus escravos, mas também pode ter a condição da missão, que espíritos medianos, né, como a gente já viu na questão anterior, nunca espírito superior, mas espíritos medianos reencarnem nesses locais de tribos, né, ainda inferiores, para auxiliá-los no progresso evolutivo. Então, a Miramês vai nos falar sobre a regressão da forma, né? O espírito não retrocede, só a forma do corpo físico, né? Porque os corpos dos homens primitivos, eles não têm ainda o desenvolvimento do homem civilizado já, né? Bom, quanto aos espíritos que estão expiando, Miramês diz que muitos deles que já se encontram saudando os seus débitos, eles saem logo das provações. Mas outros, mesmo sendo convidados a irem para lugares melhores, eles recusam, porque eles sentem ainda a necessidade de sofrer pelo que fizeram, né? E para que eles possam superar, né, o orgulho e o egoísmo. Então, meus irmãos, tudo está certo no mundo. A caridade e o amor nos chamam não para fazer o que a lei cobra, mas para aliviar o fardo dos que sofrem. Esse ato de luz prova a existência do Criador. Então, reflitamos. Muitas pessoas, quando vem alguém passando por provas, negam-se a serem caridosos, porque acreditam
que se a pessoa está passando é porque ela está resgatando algo do passado. Mas todos nós estamos aqui, a grande maioria, poucos somos poucos missionários aqui encarnam. A maioria de nós somos espíritos inferiores e passamos por provas. Então, a gente tem que estender a mão, né? E principalmente para aqueles irmãos que passam pelas provas com resignação e sem revolta, né? Esses dão passos largos, evolutivos. A caridade, ela é sempre benéfica. Se Jesus disse que ele nos aliviaria as dores, né? Por que nós não vamos aliviar as dores dos nossos irmãos? Não percamos tempo. Estamos aqui para evoluir. Em que posição estivermos na sociedade, mesmo se em posição de destaque para exercer nossos poderes temporais, façamos cumprir a justiça e o amor. Buscamos agir conforme o Evangelho do Mestre. Como nos disse Tiago, a fé sem obra é morta. Muita paz, meus irmãos. Agora, o nosso irmãozinho Vidal. Boa noite a todos. Boa noite, senhor Ribeiro, Norma, Paulo. Boa noite. Tudo bem, gente? Esta semana, vocês devem ter visto uma notícia que eu achei muito triste. Encontraram uma senhora que estava há 54 anos, desde acho que 8 anos de idade, trabalhando em condições equivalentes à escravidão. Sem receber salário, sendo explorada, sendo abusada moralmente, e por aí vai. Mas o que, de fato, me deixou chocado foi a entrevista dela com a repórter. Num dado momento, eu estou aqui com a notícia aqui, vou usar as palavras dela. Ela disse o seguinte para a repórter: fico com receio de pegar na sua mão branca. Ah, tadinho. A repórter não entendeu, mas Tadinho. por quê? Você tem medo do quê? Falou a repórter. E ela respondeu: porque vê a sua mão branca. Eu pego e boto a minha mão em cima da sua e acho isso feio. Tadinho. Mais do que a exploração física dela, foi a subjugação moral. Ela se achava feia, inferior. Ela se achava praticamente subhumana, porque ela era tratada dessa maneira desde 8 anos de idade. Então, fizeram uma lavagem cerebral dela de tal forma que ela se considerava um ser inferior. Pois é. Nós vivemos num mundo onde hierarquia é necessária. O problema é que a hierarquia no mundo material ela é definida pelo poder e pela riqueza. Quem tem poder, quem tem riqueza, manda. Os outros é aquela história, né? Quem pode, manda, os subalternos e os mais necessitados obedecem. E assim nós tocamos na nossa vida durante a encarnação. Kardec quis saber, na próxima sessão, como é que isso funcionaria, como é que isso funcionava no astral. Já que, pelo menos até aquele momento, ele já tinha conhecimento das hierarquias espirituais. Ele sabia dos espíritos mais evoluídos, dos menos evoluídos. Então, como é que funcionava isso do outro lado? E ele fica muito tempo questionando detalhes. Detalhes que hoje, para nós, quem já leu qualquer livro de André Luiz, já entende muito bem. Mas nós podemos aprofundar essa pesquisa dele. Primeiro, aqui. Aqui? Não. Aqui. Aqui. Pronto. Então, primeiro ele perguntou: da existência de diferentes hierarquias de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes?
há entre eles subordinação e autoridade? Ele está fazendo essa pergunta com os óculos de encarnado. Aqui nós temos. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E a resposta, aparentemente, vai nessa linha. Muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que hajam alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aqui já começa a aparecer a dica da diferença. Kardec insiste. Pode os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos que lhes são superiores? E a resposta é, eu disse, irresistível. Então, pode, numa primeira leitura, poxa, a coisa lá é pior do que aqui. Aqui a gente obedece quando tem juízo, mas de vez em quando dá uma escapadinha. Lá é irresistível mesmo. Só que nós não estamos considerando que a questão hierárquica lá é completamente diferente da questão hierárquica na matéria. Na matéria, a riqueza e o poder dão a quem detém esses valores autoridade sobre os demais. Mas é uma autoridade transitória, que não tem a ver com a condição real, espiritual de cada um. Então, na matéria, nós vemos inversões. Nós vemos pessoas de grande poder mandando, subjugando espíritos superiores, elevados, encarnados. Esta senhora, com essa humildade que ela, se não tinha, passou a ter nessa encarnação, com toda certeza ela alcançou uma graduação espiritual superior à daqueles patrões que tratavam ela desse jeito. E aí, Kardec, aqui na continuação, quer saber como é que fica essa inversão quando há o desencarne. E a coisa é forte. Vamos ver. O poder e a consideração de um homem que gozou na terra, o poder e a consideração de que um homem gozou na terra, lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Quer dizer, eu levo essa supremacia, eu levo a hierarquia, eu sou um rei na matéria, um imperador, um desembargador, um ricaço, e eu levo essa supremacia para o mundo espiritual? A resposta é óbvia, não. Porque os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. Leia os salmos. Há um salmo aí que diz isso. Então, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Como sabe que os espíritos são de diferentes ordens conforme os seus méritos? Perdão. Não sabes que os espíritos são de diferentes ordens conforme os méritos, e aqui é mérito. Não é cargo, não é poder, não é força, não é dinheiro. Mérito. Lá a hierarquia lá se dá por mérito. Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exalçado, e aquele que se exalçar será humilhado. Então, nós estamos vendo aqui o que aguarda o desencarne desta senhorinha e daqueles que trataram ela dessa maneira humilhante. Ela, com certeza, resgatou karma, ganhou méritos, exercitou a humildade. Ela era tão humilde que ela ficava com vergonha de colocar a mão dela, negra, sobre a mão da repórter branca, porque isso era feio. O espírito, como passa por certas provações, ele conseguiu o quê? Aprendeu a controlar o seu ego. O nosso grande problema é o ego. Não necessariamente
alguém poderoso, ao fazer o desencarne, vai estar entre os rebaixados. Se ele soube controlar o seu ego durante a vida na matéria, e não foi prepotente, não humilhou, não se considerou superior, apenas exerceu aquela condição com justiça e com retidão, ele vai chegar do outro lado numa situação espiritual superior. Até porque ele terá passado pela difícil prova da riqueza e do poder. Eventualmente, mesmo alguém que esteja na prova da pobreza, mesmo alguém que se servia de capacho para o patrão, mas que ao chegar em casa se torna um ditador para os filhos e para a esposa, esta pessoa não aprendeu a dominar o seu ego. E quando chegar do outro lado, não terá conquistado nenhuma graduação espiritual que diferencie ela e que lhe dê essa hierarquia. Então, a questão toda não está no se ter ou não poder na matéria, mas sim como é que nós usamos esse poder aqui. E quando se chega do outro lado, o que aparece forte é o mérito. E esse mérito é como algum juiz vem para mim e diz, você pesou aqui na balança, você foi humilde, você agora vai para uma colônia astral superior e você aqui que se comportou mal vai para uma inferior? Não. Não funciona assim, essa questão do mérito, essa graduação espiritual. O que funciona, a começar, é pelo que nós fazemos conosco mesmo. Nós sabemos que, ao adotarmos ações violentas, ações egocêntricas, ações lesivas ao semelhante, nós estamos adensando o nosso corpo espiritual. E quando nós fazemos ações de caridade, de amor ao próximo, de perdão, de benevolência, nós estamos reduzindo a densidade do nosso corpo espiritual. Isso funciona como uma peneira. No mundo espiritual existem muitas moradas. Lá, essa é uma vantagem em relação à vida na matéria. Aqui está todo mundo nivelado, pisando no mesmo solo, andando no mesmo plano. Quando nós passamos para o outro lado, aqueles que exercitaram os dons evangélicos estão mais leves e eles sobem, porque eles têm menor densidade perispiritual. Aqueles que adotaram atitudes opostas, foram violentos, foram pecaminosos, foram luxuriosos, eles adensaram o seu corpo espiritual, eles se tornaram mais pesados e eles descem. Então, o mundo espiritual se estratifica. Os mais pesados, por serem mais pesados, não conseguem subir. Mas os que são mais leves podem se adensar pelo exercício da vontade e descer para ajudar os que estão embaixo. Ao acontecer esta graduação, nós vamos entender por que o mundo espiritual falou em autoridade que exerce por um ascendente moral irresistível. A superioridade moral leva a essa redução de peso específico que nos torna candidatos a moradas superiores e, quando nós descemos, nós trazemos a nossa ascendência moral conosco. E aí o que nós vemos nos espíritos superiores, nas obras de André Luiz, é que o esforço deles não é aqui como acontece na matéria quando há um choque de autoridades. Você sabe com quem está falando? Isso não existe do outro lado. Ao contrário, os que descem para ajudar, eles tentam se apagar. Eles tentam reduzir a sua aura. Eles tentam reduzir a sua luz.
para não intimidarem, para não humilharem, para não se mostrarem como seres superiores. Às vezes, numa obra de André Luiz, alguém lá se exalta no meio de uma explanação e a frequência sobe e eles começam a emanar luz. Aí eles percebem isso e se esforçam para se apagar de novo. Esses são aqueles a quem nós estamos irresistivelmente submissos. Não é porque eles nasceram ricos ou porque conquistaram um cargo, porque são mais fortes, mas é porque eles têm essa superioridade moral. E quando nós lidamos com eles, é porque eles se rebaixaram por nós para ajudar. Observe que a lei divina é extremamente sábia. Se o oposto fosse possível, se os violentos que estão aqui embaixo conseguissem subir, eles iam fazer o oposto lá em cima. Eles iam ir lá para cima para tentar subjugar, para tentar dominar, para tentar manter a prevalecência do seu ego sobre os que estão lá em cima. Então, isso não é possível acontecer. Quando em casos em que a convivência no mesmo plano, existe inclusive defesas. Vocês lembram das muralhas de nosso lar? Lembram das barreiras energéticas para proteger o nosso lar contra invasões? Porque nosso lar, a turma desceu para ajudar quem está no umbral. Se a turma desceu para ajudar quem está no umbral, eles estão caminhando no mesmo solo. E aí, para evitar que haja o domínio dos maus, existem essas muralhas. Há uma passagem em André Luiz que é uma senhora extremamente prejudicada, num estado lastimável, pede para entrar. E o André Luiz fica ali com o coração balançado. Temos que ajudá-la. E não deixa. Mas como nós não vamos ajudá-la? Aí explica-se que ela não tinha ainda dominado as suas imperfeições. O umbral estaria onde ela estivesse. Se deixassem ela entrar, ela levaria o umbral com ela para dentro de nosso lar. Iria desestabilizar a colônia. Essa é a hierarquia que foi dita para Kardec. A hierarquia que é moral, que é natural, onde os espíritos superiores automaticamente têm ascendência sobre os inferiores. E se alguém quiser tentar dominar a força? É fácil. Eu simplesmente solto o meu lastro e subo de novo. Ele não me pega. Eu não preciso nem fazer um enfrentamento. Como aqui na Terra eu tenho que me defender. Eu vou ter que ser violento para ter autodefesa. Eu simplesmente me rarefaço de novo e acabou. Eles não me tocam mais. Os espíritos superiores graduam de tal forma que eles só são visíveis para os inferiores se assim desejarem. Senão, nem conseguem vê-los. Porque a superioridade moral deles permite isso. Acho que tem mais uma pergunta de Kardec, onde ele continua tentando insistir nessa questão de quem está aqui indo para lá, nessa readaptação. Mas eu saí daqui, eu era um rei, eu era um desembargador, e lá em cima eu quero continuar exercendo o meu poder. Aquele que foi grande na Terra e que, como espírito, vem a se achar entre os de ordem inferior, e ele experimenta com isso alguma humilhação, às vezes bem grande. Mormente se era orgulhoso e invejoso. Imagine a situação. Hoje em dia nós temos regimes políticos diferentes, né? Mas o reinado era vitalício. As pessoas se chamavam de deuses para se diferenciar dos homens no Egito e em várias outras civilizações. Os reis tinham eram categorizados como deuses, para dizer que eram superiores. Imagine a reação deles ao chegarem do outro lado e encontrando essa realidade tão diferente, encontrando o seu escravo todo iluminado e ele totalmente escurecido, pesadão, cheio de desequilíbrios e doenças no corpo espiritual.
Aqui ele pega um exemplo de uma batalha. O soldado que depois da batalha se encontra com seu general do mundo dos espíritos, ainda o tem por superior? É bem provável que no primeiro momento sim, né? Está condicionado. Mas quando ele entende a nova realidade, ele percebe que o título nada vale. A superioridade real é a que tem valor. É a superioridade moral. Essa é o que conta. E aí tem essa questão da readaptação, sim. Muitos, aliás, André Luiz se sentiu assim. Lembra quando André Luiz resolveu trabalhar? Pediu para trabalhar, quando ele começa. Vocês estão me vendo de novo? Eu tirei o. Estamos. Tá. Quando ele pede para trabalhar, ele queria trabalhar como médico. Eu sou um médico, vou aqui, vou lá no hospital, colocar o meu jaleque de médico, né? Superior. O médico é hierarquia. O médico é superior ao enfermeiro, que é superior ao auxiliar de enfermagem, que é superior lá ao faxineiro. Aonde que ele vai para trabalhar? Com a vassoura lá embaixo. Ele não vai nem para o enfermeiro, ele vai lá para o faxineiro, ele vai fazer faxina. Porque a hierarquia moral dele, os seus créditos espirituais, não categorizavam ele para estar nessa situação assim, não. Nem o ego dele, nem seria bom para o ego dele. O ego dele precisava mesmo entender que aquilo ali, aqueles créditos da matéria não tinham valor nenhum, que no mundo espiritual o que vale mesmo é o que nós conquistamos perante Deus, não perante os homens. E André Luiz, quando entendeu isso, pegou a vassoura, teve humildade para entender que aquilo é que era bom para ele. Observe que o trabalho não é que ajudava os outros, sim, mas o primeiro que se ajudar era ele mesmo. Ao exercitar a humildade numa vassoura, naquela situação ali em que ele estava se readaptando à realidade maior. Como é que vai ser quando nós chegarmos do outro lado? Cada um começa a pensar nisso, né? Porque não é questão de ser, e sim de quando. Como é que nós hoje nos olhamos no espelho e olhamos para os nossos semelhantes? E olha, orgulho e vaidade são cascas de banana. É facílimo de escorregar. Facílimo. No meio espírita também. Também. Nós sabemos das coisas. Isso daí é uma baita de uma casca de banana. Escorrega-se fácil. No trato do dia a dia, eu sou do Rio de Janeiro, né? Vocês me conheceram, a maioria no Rio de Janeiro, e eu estou há 4 anos morando no Nordeste. Aqui é doutor. Eu fico impressionado que, apesar do nordestino ser brabo mesmo, como a gente pensa ali no Rio de Janeiro, a hierarquia é muito forte. A hierarquia, aquelas questões do coronelismo, ainda está no sangue. E então, você está ali na classe média alta para cima, é doutor. E pronto, só te chamam de doutor. E mas não adianta dizer que não quer, que não quer. E funciona assim. E de tanta gente ser chamada de doutor, em algum momento a gente pode se convencer. E escorregar na casca de banana. Isso é um exercício contínuo. De entender que a verdadeira hierarquia está dentro de nós, não fora dos nossos títulos, nem na nossa conta bancária. E nos preparar para, quando chegarmos do outro lado, encontrar aquela pessoa menos suspeita, brilhando de luz, volitando lá no alto, e a gente se arrastando na lama, se for o nosso caso. Quanto mais cedo nós entendemos essas coisas de coração, melhor para nós, para nos prepararmos para a realidade que espera por nós. A gente acha que quem está lá em cima brilhando, né?
deve ter uma dificuldade enorme de se reconhecer como tal quando está por aqui. Imagine a dificuldade que Jesus teve de se aceitar como Jesus. Deve ter sido algo muito difícil para ele. Mas, bem, é isso aí. Paulo, 30 segundos. Pode assumir. Não, eu só lembro que a quem muito será dado, muito será cobrado, né? E a gente fica com saudades da voz do Sérgio. Então, vamos pedir para ele fazer a prece de encerramento. Paulinho, antes, muito obrigado. Foi agradabilíssimo. Cheguei um pouquinho tarde. Eu queria pedir a você e aos amigos se há a possibilidade de eu fazer um pequeno comentário. Você sabe que eu não costumo fazer, mas eu queria fazer um pequeno comentário à luz das explanações bastante agradáveis e enriquecedoras. Eu gostaria de dizer o seguinte, foi bastante oportuno o exemplo do Vidal. Isso se chama racismo estrutural. Então, não é só aquela senhora que foi colocada nessa posição porque não se nasce racista. Isso é uma construção da sociedade. Então, a sociedade vai construir o sujeito. Agora, se ele já tem dentro dele a semente de outras vidas, aquilo então vai ser sedimentado e fortalecido e tudo mais. Não se nasce racista, né? Isso é um aspecto que é fundamental. E eu queria fazer uma segunda colocação que é muito importante. A vida de Jesus, ela é simbólica em todos os sentidos, né? O simbolismo de todas as passagens. Quando ele cai e é preciso que chamem Simão Cirineu, que nem queria ajudá-lo, estava com a filha doente, Chico Xavier trata numa belíssima passagem sobre isso, né? Na psicografia de Humberto de Campos. Ele nem queria ajudá-lo, mas precisava, tinha que ser um homem forte. Simão era também um carpinteiro, né? Aquela passagem foi para dizer que em algum momento da nossa vida alguém irá nos ajudar a carregar a cruz. Ele não subirá por nós ao Gólgota, mas alguém irá nos ajudar, que é uma questão, então, de humildade. Mas existe um aspecto fundamental, falando a respeito do que o Vidal falou. Lá, em nosso lar, o governador demorou 50 anos para resolver a questão da alimentação. Mas quando ele baixou a mão, não teve jeito. Na Umbanda brinca-se dizendo assim, o filho de Oxalá, quando desce a mão, meu amigo, não tem jeito. Então ele tentou, o tempo é outro, o objetivo dele era educativo, mas quando acontece, tem que acontecer. E é aí que eu digo o seguinte, nós viemos aqui para cumprir a nossa tarefa. E a nossa tarefa são missões, sermos, dentre outras coisas, bons cidadãos. Então, esse exemplo do Vidal foi fundamental, porque a pergunta do Livro dos Espíritos, né? A pergunta que é feita tanto tem passagem no Evangelho, é por que os maus estão vencendo, e a resposta é porque os bons não fazem a sua parte. Então, omissão não pode acontecer. Jesus disse que era para nós sermos pacíficos e não passivos. Pacífico é Martin Luther King. Pacífico foi o Mahatma Gandhi. Passividade não é uma virtude. Passividade é um fracasso. Nós precisamos cumprir a nossa parte. Precisamos fazer da nossa parte. Por isso que os espíritos nos orientam a respeito disso. É necessário que façamos isso. É necessário que o exemplo dessa senhora seja muito importante para que as pessoas possam perceber o mal que pode ser feito, o atraso que nós estamos aqui. Como diz Calderaro, 90% de nós veio do umbral. E é por isso que nós estamos aqui, Vidal, nessa faixa, caminhando na mesma estrada, muito parecidos uns com os outros. Quero dar os parabéns por tudo que foi dito pela Norminha querida e pelo Vidal. Fiquem com Deus. Uma boa noite. Prece, Sérgio. Prece, Sérgio. Graças a Deus, Jesus, querido e bom amigo, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima,
São José Carpinteiro, Mestre Ramatiz, guias e amigos espirituais responsáveis por esse trabalho, por esse estudo, nós só podemos agradecer. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui com saúde física e mental, para podermos absorver tudo aquilo que foi ensinado pelos nossos irmãos, inspirados por vocês. Muito obrigado. Que nós possamos aproveitar tudo que foi passado nesse sábado com tanta beleza e que nós usemos isso tudo. Usemos essas sementes, jogando-as no dia a dia, para transformá-las aí sim em bons frutos na nossa vida. Pedimos permissão para dar por encerrado esse nosso trabalho, dizendo juntos, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.